E se a verdade sobre o universo tivesse sido trancada, não apenas em uma cela, mas escondida por séculos, longe dos olhos do mundo? Imagine viver em uma época em que olhar para as estrelas poderia ser considerado um ato de heresia, onde defender a ciência significava desafiar o poder absoluto de uma instituição milenar. Em 1633, um dos maiores gênios da história, Galileu Galilei, foi julgado e condenado não por um crime, mas por ousar dizer a verdade, que a Terra não é o centro do universo. Mas, e se o julgamento de Galileu fosse apenas a ponta do iceberg? Durante séculos, rumores e documentos sugerem que o Vaticano não apenas perseguiu cientistas, mas também suprimiu descobertas científicas que poderiam ter mudado o rumo da humanidade. Provas ocultadas, ideias silenciadas, verdades enterradas. O que exatamente a Igreja escondeu e por quê? Prepare-se para mergulhar em uma história que mistura fé, ciência, poder e conspiração. Um capítulo sombrio da história que ainda ecoa nos corredores do conhecimento moderno. Eu sou o Josimar e esta é uma jornada ao passado para entender o presente da ciência. Bem-vindo ao Ponto Zero. O brilho do Renascimento ainda iluminava as mentes mais curiosas, desafiando dogmas e resgatando o valor da arte. Mas por trás desse avanço científico havia tensão. A Igreja Católica, que durante séculos havia ditado a verdade, tanto no céu como na terra, agora sentia o peso do avanço científico. Seu domínio sobre o conhecimento, antes absoluto, agora era desafiado por novos pensadores, que não se baseavam nas escrituras, mas nos experimentos, nas lentes de um telescópio e nos cálculos matemáticos. Era o nascimento da ciência moderna e, ao mesmo tempo, uma das maiores disputas entre fé e razão da história da humanidade. E foi nesse cenário de conflito e descoberta que surgiu um nome que mudaria tudo: Galileu Galilei. Físico, astrônomo, matemático. O homem que ousou olhar para o céu e afirmar com todas as letras que a Terra não era o centro do universo. Ele não desafiava apenas ideias antigas. Ele enfrentava uma instituição poderosa, com influência, poder espiritual e até mesmo militar. E por isso, pagaria um preço alto. Nascido em Pisa em 1564, Galileu Galilei não era apenas um cientista. Ele foi um dos primeiros a romper com séculos de pensamento dogmático. Um verdadeiro revolucionário do saber. Formado inicialmente em medicina, Galileu logo se encantou pelos números e pelas leis da natureza. Tornou-se professor de matemática, mas sua mente inquieta não se limitava às salas de aula. Ele queria entender como o mundo funcionava, com base em observação, lógica e experimentação, não apenas em informação herdada. Foi ele quem transformou um instrumento rudimentar vindo da Holanda, o telescópio. Ao apontá-lo para o céu, ele não viu apenas estrelas, ele viu evidências. Ele descobriu que a Lua não era lisa e perfeita como se imaginava, mas cheia de montanhas e crateras, assim como a Terra. Ele também observou que Vênus passava por fase, e isso só faria sentido se o planeta orbitasse em volta do Sol. E ao enxergar 4 pequenas luas orbitando Júpiter, ele provou que nem tudo girava em torno da Terra. Essas descobertas não foram apenas astronômicas, mas também foram filosóficas. Ao observar que nem tudo girava em torno da Terra, ele também estava afirmando que o ser humano não era o centro de tudo. Além disso, os seus estudos sobre o movimento dos corpos ajudaram diretamente Isaac Newton. Ele ajudou a lançar bases para a física moderna. Foi um dos primeiros a defender a ideia de que a natureza seria regida por leis matemáticas universais. Galileu era mais do que um homem de ciência, era o símbolo de um novo mundo que nascia. E nesse novo mundo, o conhecimento seria baseado totalmente em evidências e não em autoridades. Como mencionado anteriormente, essa ideia de que a Terra girava em torno do Sol, o modelo heliocêntrico, não era novidade no século XVII. A figura icônica Nicolau Copérnico, o astrônomo polonês, já havia proposto essa ideia um século antes, mas havia um detalhe crucial: ele não tinha como provar. E foi aí que entrou Galileu Galilei. Enquanto Copérnico plantou a semente da dúvida, Galileu arregou com evidência. Ao apontar o seu telescópio para o céu, ele não apenas sonhava com as estrelas, ele as desafiava. A Igreja Católica, que por séculos havia afirmado com clareza de que o homem era o centro da criação, viu o seu dogma ser colocado em xeque. E o pior, por um professor que falava italiano com convicção e provas.
here, this Mr. Galilei transfers mankind from the center of the universe to somewhere in the outskirts. This Mr. Galilei is therefore an enemy to mankind and must be dealt with as such. Is it conceivable that God would trust the most precious fruit of his labor to some mere flippity-gibbet of a star? O que para Galileu era ciência baseada na observação, para a Igreja era uma afronta ao seu cosmo teológico. Não se tratava apenas de astronomia, mas de autoridade. Se a Bíblia dizia que a Terra estava imóvel, quem era Galileu para confrontá-lo? A teoria heliocêntrica deixou de ser apenas uma hipótese em conta e passou a ser considerado uma heresia. Durante séculos, a história de Galileu se permanecia envolta em sombras. Enquanto seu nome se tornava símbolo pela luta da liberdade científica, o seu julgamento permanecia trancado. But the satellites of Jupiter, the phases of Venus. The Holy Office formulated its decree without taking these particulars into account. Cartas pessoais, registro do Tribunal de Inquisição e documentos. Tudo arquivado no coração do Vaticano. Esses papéis não indicavam apenas o julgamento, mas também evidenciava algo ainda mais perturbador. Uma parte da cúpula eclesiástica sabia que ele estava certo. Mas por que optou em silenciá-lo? Por que esconder por tanto tempo? A resposta parecia clara. Admitir o erro colocava em xeque a sua credibilidade diante do mundo. Assumir que essa verdade científica estava correta iria contra todos os seus princípios e faria com que a Igreja perdesse a credibilidade diante de todo mundo. Foi só em 1992, recente, 359 anos depois do seu julgamento, que o Papa João Paulo II decretou oficialmente liberdade para Galileu Galilei. A Igreja reconheceu o seu erro. Um gesto simbólico, mas também tardio. 4 séculos até que a ciência fosse enfim ouvida e a injustiça reconhecida. Mas mesmo com esse pedido de desculpa, vários documentos ainda permanecem arquivados. Fora do alcance público, o Arquivo Secreto do Vaticano, agora intitulado como Arquivo Apostólico, permanece sendo um dos lugares mais restritos e misteriosos do mundo. Galileu morreu em 1642, e aqui fica a reflexão. Seu corpo ficou preso, mas as suas ideias atravessaram séculos. Hoje, cada sonda enviada ao espaço, cada cálculo astronômico, cada olhar curioso para o céu carrega um pouco da coragem dele. Galileu não foi apenas cientista, ele foi luz em um tempo onde só havia escuridão. O caso de Galileu nos lembra que nem sempre o conhecimento é bem-vindo, que a verdade, quando desafia o poder, pode ser sufocada. Mas também nos mostra que nenhuma cela, nenhum arquivamento, nada disso é capaz de deter uma ideia quando chega o seu momento de ser externada. E agora eu te pergunto, quantas outras ideias estão sendo ridicularizadas hoje? Quantas outras verdades ainda estão sendo silenciadas? A ciência precisa de vozes. Precisa de pessoas questionadoras, assim como você. E se você acredita na busca pela verdade, curta esse vídeo, se inscreve, comenta alguma coisa para que a gente possa interagir. Eu acredito que esse esteja sendo um dos últimos vídeos antes de eu montar um setup bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E saia assistindo outros vídeos. Eu também publiquei vídeos falando sobre como surgiu a história da internet e tem muita coisa boa vendo por aí. Se você não me segue nas redes sociais, pode pesquisar. O meu arroba é o .0xd. Aqui é o lugar onde as perguntas incômodas são sempre bem-vindas. E cada ponto final é apenas o começo de uma nova jornada. Então nos vemos no próximo episódio, aqui no Ponto Zero.